Você que está assistindo aqui o nosso Balanço Geral, você que está aqui comigo, tem notícia urgente chegando, Nós temos um incêndio agora, hein? Incêndio agora em uma clínica no bairro Santa Mônica. Olha a imagem, então enche a tela, por favor, imagem ao vivo. Imagem ao vivo, a nossa equipe acaba de chegar, os bombeiros ali no local, conversando com as pessoas. Nós estamos falando do bairro Santa Mônica, aqui em Uberlândia. Incêndio nesse momento, nossa equipe se deslocando até o local para trazer as informações. Vinícius Lemos rapidamente já foi para lá. O que você tem de informação? Eu sei que você chegou agora, Vinícius, mas primeiramente, onde você está especificamente? Bora. E Rafa, a gente está na Avenida Belarmino Cota Pacheco, aqui no bairro Santa Mônica, uma clínica estética, principalmente de unhas e de sobrancelha, acabou pegando fogo agora há pouco aqui na Belarmino Cota Pacheco. As equipes do Corpo de Bombeiros acabaram de sair do cômodo em que isso aconteceu, é uma sala comercial, muita fumaça aqui, foi feito um trabalho com bastante água no local. Então, nesse momento, o que acontece? O pessoal se assustou. Estava fechado o estabelecimento, estava fechado quando perceberam o fogo aqui. Só que a dona do estabelecimento mora, aqui é um sobrado, e tem as salas comerciais aqui embaixo. O pessoal que estava aqui já com o estabelecimento aberto aqui embaixo, percebeu a fumaça e chamou o Corpo de Bombeiros e também a proprietária. Então o pessoal veio rapidamente e conseguiu, até quando a gente vai olhando aqui, conseguiu conter o fogo, pelo menos aparentemente não tem uma destruição muito grande. Obviamente que essa água traz um problema, mas isso é para evitar um problema ainda maior. Extintor de incêndio foi usado, tem até um extintor aqui, ó, Delcimar, ele foi utilizado, mas também mangueiras aqui do pessoal foram usadas, e agora o Corpo de Bombeiros está conversando com os responsáveis, tanto pelo imóvel quanto pela loja. O Sargento Mourão conversa com a população agora, com os responsáveis aqui pelo imóvel. A gente ainda não sabe qual a extensão desse fogo lá dentro, como ele começou, mas daqui a pouquinho a gente vai aguardar aqui o sargento trazer essas informações para a gente falar com ele. Olha, tem duas equipes do Corpo de Bombeiros no local, viu, Rafa? Um carro, obviamente, o caminhão-tanque do Corpo de Bombeiros para o trabalho e também uma outra equipe dando apoio. A Belarmino Cota Pacheco, nesse trecho aqui, está fechada. Aqui a gente está na esquina com a rua Francisco Antônio de Oliveira, no bairro Santa Mônica. Então, nesse trecho aqui está fechado parcialmente. Então, o motorista for passar por aqui tem que ter um certo cuidado, porque ele vai ter que invadir a pista. Quem vai no sentido aqui, a Avenida João Naves de Ávila, vai passar nesse local, vai ter que invadir a pista contrária, mas assim, tá tranquilo o trânsito, não há nenhum problema maior no local não, viu, Rafa? Então assim, o Corpo de Bombeiros conversando aqui, duas equipes no local, uma de apoio e uma de combate direto. Então, daqui a pouco a gente vai ter mais informações. Olha ali, ó, o sargento que está à frente da ocorrência, o Mourão, ele conversa ali. Aquela mulher, a primeira informação é de que ela é a dona da clínica de estética. O sargento conversa com ela e a gente também tem um dono do imóvel no local, porque a sala é alugada aparentemente. Mas, Rafa, ainda bem, não tinha ninguém no local, não teve aparentemente um dano tão grande. Vamos saber com o Corpo de Bombeiros algo mais técnico. Mas nesse momento o pessoal já conversa, o trabalho aparentemente aqui já terminou. Quando a gente olha aqui para o estabelecimento, aparentemente o trabalho já terminou. É só mesmo o rescaldo, né? Saber qual foi o prejuízo e também, obviamente, a dona vai ter que fazer algumas reformas aqui por conta disso, viu, Rafa? Exatamente. Vamos aguardar o sargento conversar ali com o pessoal, a gente fala com ele, viu, Rafa? Ao vivo, Vinícius Lemos, atenção amiga e amiga, só o balanço geral em cima, hein? Só o balanço geral na tela com essa ocorrência. Você que está aqui comigo acompanhando o nosso programa sabe, você não perde nada. Aliás, parabéns, Vinícius Lemos, essa agilidade que a gente quer aqui no Balanço Geral e que a gente tem graças a essa equipe que está comigo, rapidamente se deslocando para levar a informação para você que está aí do outro lado não perder nada. Nossa equipe se deslocou até a Belarmino Cota Pacheco. Nós estamos falando de uma via que é extremamente movimentada, importante, que fica ali no bairro Santa
Santa Mônica. Em alguns pontos nós temos vários comércios, mas na grande maioria nós temos residências nessa via, né? Residências nessa via que fica ali no bairro Santa Mônica. Nós estamos falando de uma clínica de estética, segundo informações, que infelizmente aí acabou pegando fogo. A gente consegue observar pelas imagens muita água, né? Muita água que foi utilizada no combate a esse incêndio pelos bombeiros, e o teto da clínica, dá uma olhada, amigo e amiga, você que acompanha o nosso balanço geral, o teto ficou escuro. Agora ainda não se sabe se foi um curto-circuito, algum tipo de equipamento, mas vamos entender isso agora. Nosso querido Sargento Mourão já conversou com a dona do local, com as pessoas ali no entorno, sobre o fato e o trabalho dos bombeiros nessa ocorrência, e atualiza tudo ao vivo aqui no Balanço com o repórter Vinícius Lemos. Fica à vontade, Vinícius. Vamos falar então aqui com o Sargento Mourão, Rafa. Ele estava lá dentro, inclusive, fazendo o combate. Ele conversou com a população aqui, com a responsável pela clínica. Ele está só batendo um papo aqui e já falou que vai falar conosco. Mas ele fez o trabalho lá dentro, então assim, ele está com a informação completa. Sargento, boa tarde. Obviamente que a gente não é a melhor opção da gente sempre conversar, mas vocês estão aí para isso, né? A gente olha, não parece ser tão grave. Obviamente que existe o dano, enfim. Mas como é que é o trabalho aqui e qual o dano que aconteceu na loja? Bom dia, boa tarde já. Boa tarde, Vinícius. Nós tivemos acionamento de um incêndio em uma clínica de estética. Chegando no local, havia muita fumaça. Quando nós entramos no local, primeira prioridade nossa, verificar se há vítimas no interior. Por isso que vem mais viaturas, a gente equipado já entra e faz essa varredura. Entrei no local, não havia vítimas. Aqui aconteceu o seguinte, tem um aparelho que utiliza cera de depilação. Segundo informações da proprietária, é comum ele ficar ligado e ter um pressostato, onde ele chega numa determinada temperatura, desarma e assim vai. Os focos, eles se concentraram muito nessa localidade. Após o incêndio, nós fazemos a retirada da fumaça com a ventilação mecânica, como vocês viram aqui, a gente jogando água de dentro do ambiente para fora, que é para a gente ter uma visibilidade melhor e fazer um estudo para saber o que realmente ocorreu dentro do ambiente. Nós temos esse aparelho, que provavelmente é o foco principal, que pode ter iniciado as chamas. Próximo desse aparelho eu tenho uma mancha branca na parede, onde deveria ter fumaça, que é o resto da queima, e ele está branco. Quando acontece isso é porque o fogo estava em alta concentração ali e aquele próprio fogo queimou também aquela fuligem da parede. Então isso indica para a gente onde que possa ter sido o foco inicial. Rapidamente as pessoas, eles fizeram a retirada de quem estava no interior e fizeram desligamentos do padrão de energia, e assim que nós chegamos, fizemos aqui as ações de rescaldo. Verificar se nos pontos onde eu tenho uma temperatura alta, o fogo possa tomar uma reignição, né, que ele possa voltar, ou revirar o local, né, e aplicar água onde foi necessário. Antes da nossa chegada, cabe ressaltar que eles utilizaram tanto extintor quanto utilizaram água, onde eles conseguiram debelar o princípio de incêndio, que é para isso que serve, né, aquelas primeiras ações, e para isso que nós temos e cobramos, né, extintores nos estabelecimentos para dar esse primeiro combate. Isso é muito importante, né, Mourão? Pode salvar o espaço em si, né, o ambiente. Muito, né? Nós estamos próximo do horário do almoço, ou já na hora do almoço, e o que acontece? O deslocamento das guarnições da Rondon Pacheco até na localidade onde ocorre o sinistro, muitas vezes demora pouco tempo. Esse pouco tempo a gente sabe que para quem está no local, talvez minutos, né? Parece que são horas, mas de qualquer forma a gente vai comparecer no local e fazer o combate, o controle, rescaldo e depois uma inspeção de incêndio. Obviamente que a gente não pode entrar no local nesse momento, mas lá dentro, basicamente é o equipamento que acabou sendo queimado, o ambiente em si, a sala em si, ela foi salva? Olha, lá dentro, né, nós temos um ambiente onde tem uma maca, provavelmente a maca que eles utilizam aqui com os pacientes, vários aparelhos no entorno dessa maca, porém só tem um aparelho que foi danificado. Provavelmente esse aparelho, pelo que nós fizemos o levantamento aqui, conversamos com os proprietários, trata-se de um aparelho que usa para esquentar cera para depilação. Como
toda queima, né, emana muita fumaça, muito material, né, que não queimou totalmente, essa fumaça ela impregna no ambiente todo. Então nós temos 2 ambientes que estão totalmente impregnados com a fumaça, uma fumaça preta, derivada aí da queima, né, dos materiais combustíveis, ou seja, tudo que tem ali dentro que pode alimentar as chamas. Muito obrigado pelas informações. O trabalho aqui então está finalizado, não há muito mais o que fazer. Sim, nós estamos fazendo as ações de rescaldo, agora qualificação, levantamento, né, da questão do AVCB, olhar a área aqui, se tem, né, documentação, se estão em dia e depois fazer a confecção do boletim. Tá certo, sargento, trabalho do Corpo de Bombeiros, muito bom. Oi, Rafa. Rapidinho, por favor, segura o sargento aí, sargento Mourão, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, porque é importante falar desse equipamento aí, ó. Sargento. Tem muita empresa, tem muita clínica de estética que tem esse equipamento. É um equipamento que funciona da seguinte forma: ele aquece essa cera quente. Quando chega numa determinada temperatura, ele tem um termostato que ele desliga, para você não ultrapassar. Só que, com o passar do tempo, esse equipamento pode apresentar algum tipo de falha. E aí, a situação continua, né? Esquentando, vira uma panela de pressão, vira algo que é difícil de controlar. Não sei se o sargento tem condições aí de conversar rapidamente com a gente, até para orientar principalmente quem tem uma clínica de estética, quem tem um salão que atende mulheres, que acaba utilizando um equipamento como esse, do cuidado, do perigo em relação a esse equipamento, principalmente quando ele apresenta algum tipo de falha, porque normalmente ele está lá ligado na tomada. Vinícius? Nesse momento, Rafa, o sargento está lá dentro, ele está fazendo mais alguma verificação, ele acabou de entrar a pedido da equipe dele, a gente vai aguardar ele sair, mas é realmente isso, Rafa. Aparentemente houve esse problema. Deixa eu conversar. Mourão, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Sei que o senhor está trabalhando, mas esse equipamento tem que ficar atento, porque pode ter sido uma falha de um termostato, algo do tipo ali, né? Tem que ficar atento com isso. Sim, né? Todo aparelho que nós temos, né, ligado na energia, ele está propício de apresentar defeitos em alguma fase de utilização dele. Então o ideal é tomar bastante cuidado se tiver algum aparelho ligado, principalmente aparelhos que trabalham com aquecimento de algo, né? De algum produto, de alimento ou o que for, ele tem que ficar em observação. Tá certo. Sargento, deixa o senhor trabalhar. Obrigado, bom trabalho aí. E é isso, Rafa, a gente sabe que isso é incontrolável, às vezes existe obviamente a manutenção, se a manutenção está em dia, pode ser que não haja nenhuma falha, mas a gente sabe que infelizmente esse tipo de coisa acontece. Um micro-ondas, um forno elétrico, um aparelho que seja elétrico, eletrônico pode causar esse tipo de situação. Obviamente que isso aqui vai ser levantado posteriormente. Nesse momento o Corpo de Bombeiros muito atento em relação a liberar essa sala, esse imóvel, para que fique o máximo, exista o máximo de segurança possível nesse local. Olha, Rafa, eu vou me aproximar aqui da dona da clínica, vamos ver se ela pode falar conosco, se ela tem condições de falar conosco. A senhora, eles vão entrar lá, eles vão fazer uma inspeção lá, Rafa, vamos aguardar sair, ver se é possível falar com eles depois. Eu até cheguei a comentar com elas aqui fora da entrevista, para ver se ela poderia falar conosco. Ela estava um pouco abalada, vamos ver se nesse momento é possível falar com ela. Ele está fazendo a inspeção junto com o sargento Mourão lá no local, ó. Exatamente. Estão entrando para mostrar como ficou. O teto ficou bem ruim, hein, rapaz? O teto ficou, olha lá, Delcimar. Ali é que é o problema, ó. Vamos ver, mas isso provavelmente é apenas da fumaça, hein? A fumaça acabou impregnando lá, porque segundo o sargento não tem um risco de desabamento, não. Então, realmente é uma questão estética ali, viu, Rafa? E o cheiro deve estar difícil aí, né, meu querido? Cheiro de fumaça, muita fumaça, depois desse incêndio que foi combatido. Outro equipamento que funciona de forma parecida para restaurantes são as fritadeiras. Tem que tomar o máximo de cuidado também com a fritadeira e tem que ter sempre uma troca deste equipamento, viu, meu amigo? Ele tem prazo, ele vai dar problema. Então, por favor, faça a troca desse equipamento sempre, constantemente, para evitar qualquer tipo de dano, dor de cabeça e até risco. Ainda bem que neste caso nada mais grave aconteceu. Bairro Santa Mônica, Avenida Belarmino Cota Pacheco, incêndio em essa clínica de estética
E lembrando que a avenida está parcialmente interditada, tá? A avenida está parcialmente interditada por causa desse trabalho que foi feito pelos bombeiros rapidamente, que foram lá para controlar, né, esse incêndio, controlar as chamas. Você está vendo aí a proprietária e o desespero dela, né? Eu fico difícil, né? Olhando, né, tudo que conseguiu conquistar, o investimento todo que foi feito e ver, infelizmente, o local aí coberto, né, de fumaça. É uma situação muito difícil e agora, ao mesmo tempo, para ficar de olho, né, analisar todos os prejuízos.